Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Ainda não são muitos, mas alguns brasileiros começam a experimentar conexões de banda larga de grande velocidade. Estamos falando de taxas acima de 100 megabits por segundo. Em alguns casos, tem operador oferecendo pacotes que prometem até mais que 500 megabits por segundo. Claro que quando o negócio é conexão de internet, quanto mais velocidade, melhor. Mas no Brasil, mesmo que você seja um dos poucos que já desfrutam dessas superconexões, pode ser que a sua navegação não seja o máximo para todos os sites. Há muitos outros obstáculos no meio do caminho. Hoje você vai entender por quê. No final da edição, os detalhes. Antes, os outros destaques de hoje. Os poderosos Larry Page, presidente do Google, e Carlos Slim, comandante de um império de telecomunicações, afirmaram: com o atual estágio tecnológico, já dá para pensar em jornadas de trabalho mais curtas. O fundador do Google chegou a dizer que é possível resolver tudo trabalhando apenas 4 horas por dia. Será? Novidade tecnológica na luta contra os roubos a caixas eletrônicos. Depois das tintas que mancham notas, agora tem até neblina artificial para desnortear os bandidos. E no download da semana, um player de áudio mais que bacana. Até o visual é diferente. O Olhar Digital Plus está começando. A violência brasileira obriga empresas a buscar saídas novas. E a tecnologia é aliada de primeira hora nessa batalha. Já não é de hoje que os caixas eletrônicos estão entre os alvos preferidos de criminosos. Uma das mais recentes novidades nessa guerra inclui até o uso de neblina artificial. Confira! As bombas de tinta que mancham as cédulas não foram suficientes para parar os criminosos que continuam explodindo caixas eletrônicos Brasil afora. Vigilância por câmeras e alarmes também não intimidam a bandidagem. Mas uma nova solução já implantada em 600 agências do país promete, com um conceito simples, garantir a segurança dos bancos contra esse tipo de ataque. Que é o que você não conseguir ver, você não vai conseguir levar. Então, ele é bem simples nessa ideia. A solução integra softwares inteligentes, sensores e um gerador de neblina que é automaticamente ativado quando o ambiente do caixa eletrônico é atacado. E você pode se perguntar, neblina para combater a bandidagem? Trata-se de uma névoa artificial que atinge a visão e a audição do ladrão, gerando completa desorientação. Antes mesmo de chegar ao ponto de explodir o caixa, uma neblina bastante densa toma conta do ambiente em questão de segundos. Dá só uma olhada. Quer dizer, realmente não dá para ver nada, né? Isso ocorre em 30 a 60 segundos, eles já explodiram a agência. Então, você tem 10 segundos para começar. Não, para começar você tem 1, 2 segundos. E para impedir, você tem no máximo 30 segundos. Então, respondendo a tua pergunta, em no máximo 30 segundos, ninguém consegue ver mais nada dentro desse ambiente. Segundo a empresa que desenvolveu o sistema, a composição química da neblina não é prejudicial à saúde e totalmente inofensiva aos seres humanos. Mas o susto é grande. E ela não vem sozinha, ela vem com todo um sistema também de sirenes. Além de não causar qualquer irritação na pele ou nos olhos, a neblina não danifica qualquer tipo de material ou equipamento presente no local.
O disparo da neblina, que sai em forma de jato a uma temperatura aproximada de 200 graus Celsius, pode ser controlado manualmente à distância através da web. O software desenvolvido em conjunto com o disparador pode ser acionado por um tablet, PC ou até um smartphone. Mas o interessante é o grande número de possíveis sensores que podem ser integrados ao sistema para definir o momento do disparo. Sensores de quebra de vidro, sensores de presença, sensores de abertura de porta. A ideia é, pisou, dispara. Se a neblina preenche o ambiente em poucos segundos, a dispersão da fumaça é bastante lenta, podendo ultrapassar os 30 minutos. Se necessário, o sistema reconhece a densidade de neblina na sala e efetua novas descargas automaticamente quantas vezes forem necessárias. Ou melhor, enquanto o sistema de alarme não tiver sido desativado. Ou seja, tempo mais do que suficiente para que forças policiais cheguem ao local. E aí, o que você acha da solução? Será que resolve? Será que finalmente os bancos vão conseguir impedir as inúmeras explosões em caixas eletrônicos em todo o país? Acesse olhardigital.com.br e compartilhe sua opinião. Daqui a pouco, você vai entender por que, mesmo que sua conexão com a internet prometa altas velocidades, você pode se deparar com lentidões na hora de acessar diferentes sites ou serviços. E logo depois do intervalo tem a polêmica. Por conta dos avanços tecnológicos, já dá mesmo para todo mundo trabalhar meio período? É o que defende Larry Page, fundador do Google. O Olhar Digital Plus volta já. A tecnologia multiplicou a produtividade no trabalho. Disso, ninguém discorda. Para um dos fundadores do Google, esse ganho já é tão grande que seria possível que todo mundo trabalhasse apenas meio período para cumprir as mesmas tarefas. Carlos Slim, outro mega empresário, diz pensar parecido. Mas a mudança será mesmo possível no dia a dia? Estamos trabalhando demais. Pelo menos é o que defende Larry Page, um dos fundadores do Google. Segundo ele, graças ao avanço da tecnologia, o futuro nos reserva empregos de meio período. E mais, essa ideia de que todos precisam trabalhar freneticamente para suprir as necessidades das pessoas simplesmente não é verdade. Larry diz que 4 horas diárias seriam mais do que o suficiente. Será? E aqui no Brasil? Não acho difícil de ser aplicado isso no Brasil, mas existe em contrapartida aí a contratação, que a gente tem que levar em consideração as leis aplicadas no nosso país. O brasileiro trabalha em média 8 horas por dia. Em média, porque tem gente que trabalha muito mais. Mas na ideia do executivo do Google, a jornada de trabalho seria dividida entre 2 pessoas, sendo que cada uma faria apenas metade do trabalho, 4 horas por dia. Eu acho que é viável, porque desperdiça-se muito tempo hoje, né? Com burocracia, com excesso de dados, com volume muito grande de dados, relatórios desnecessários. Até aí tudo parece lindo. Afinal, quem não quer ter mais tempo livre para aproveitar a vida, né? Mas o primeiro grande obstáculo para importar o modelo proposto por Page seria o formato de contratação. No setor de tecnologia norte-americano, é comum haver contrato por projeto. Ao invés de horas diárias, o profissional tem uma meta específica a cumprir. Na verdade, quem faz a política de mínimo de carga horária é a própria empresa. Eu não acho que teria nenhum aspecto cultural. Eu acho que a grande dificuldade, sim, está em cima do modelo econômico, que é baseado em competição. Não adianta eu trabalhar 30 horas e o meu concorrente trabalhar 50.
Outro problema, até mais grave, tem a ver com dinheiro. Cortar o tempo de trabalho também significa cortar o salário pela metade. E quando qualquer situação mexe no bolso do profissional, desagrada. Existe essa grande possibilidade da nossa cultura mudar. O que eu vejo de empecilho é a economia. Como é que a pessoa consegue se manter, né, diminuindo a carga horária, se a empresa vai diminuir a remuneração dele ou não, ou vai manter com o mesmo salário, vai acrescentar uma pessoa no lugar dele ou não, e como que a gente vai sobreviver, porque o custo de vida no Brasil é muito alto. A ideia de reduzir o tempo de trabalho não é nova. Ainda no século passado, o britânico Bertrand Russell propôs exatamente a mesma coisa em seu livro Elogio do Ócio. E o sociólogo italiano Domenico Del Masi também explora o tema com o conceito de ócio criativo. E foi o mercado de tecnologia que começou a trazer isso à tona novamente. Empresas como o próprio Google entendem que seus funcionários precisam de tempo ocioso para serem mais criativos. Nesse sentido, seguindo o exemplo das grandes empresas do Vale do Silício, essas companhias transformaram o ambiente de trabalho, deixando com que ele tenha cada vez menos cara de trabalho. O objetivo é que o profissional se sinta confortável e possa relaxar quando achar necessário. A questão de trabalhar 4 horas por dia se funde com outras 4 horas de estudo e com outras 4 horas de lazer. Então, o trabalho criativo, ele fica numa mistura de lazer com aprendizado e com trabalho, de modo a você não perceber mais essas divisões, essas fronteiras, e tudo se misturar. E é o que vem acontecendo com empresas de tecnologia como o Google, de tecnologia e criação. E se as empresas de tecnologia dão este pontapé, a própria tecnologia vai na contramão do conceito de diminuir a jornada de trabalho. Com redes privadas, smartphones, tablets e toda a mobilidade que esses dispositivos trouxeram, hoje muitos funcionários estão disponíveis praticamente em tempo integral para o trabalho, seja em casa ou onde quer que estejam. Então, como trabalhar 4 horas, sendo que hoje a pessoa está trabalhando 24 horas para a empresa? Porque com o smartphone a pessoa fica disponível o tempo todo. A declaração de Page e todo o conceito é mesmo polêmico, mas vale a reflexão. E você, o que acha da ideia, hein? Será que funcionaria aqui no Brasil? Melhor, e com você? Será que conseguiríamos viver mais tempo livre ganhando a metade do nosso salário? Bom, participe, opine, acesse olhardigital.com.br e deixe seus comentários. No próximo bloco tem o download da semana, com um player de áudio mais que bacana para o seu computador. E tem também um raio-x de como o seu computador se conecta à internet e aos sites da rede. Saiba por que, mesmo com uma super velocidade de conexão, você ainda pode ter que esperar na frente do micro. O Olhar Digital Plus volta já! Em algumas localidades brasileiras já dá para ter conexões de internet de alta velocidade, coisa acima de 100 megabits por segundo. Mas mesmo com números como esse, sua vida digital pode não ser tão cor-de-rosa quanto as propagandas sugerem. Entenda por quê. Ainda que timidamente, a banda larga de alta velocidade começa a aparecer nas grandes cidades do Brasil. Em uma reportagem recente, mostramos os 3 pacotes mais rápidos oferecidos no país. 3 empresas disponibilizam a chamada internet ultra rápida, que pode chegar a 500 megabits por segundo de velocidade. Antes de comentar novamente o preço desses serviços, vale um alerta muito importante. Mesmo que você pague o alto valor que esses planos pedem, pode ser que eles não acabem totalmente com a lentidão na hora de acessar sites específicos, viu? Veja por quê. O
primeiro fator que pode influenciar na velocidade de um serviço de banda larga é a distância entre o usuário e o conteúdo acessado. Isso se explica pelo simples fato de a internet funcionar através de protocolos com uma garantia de entrega. O que ele faz? Quer dizer, ele te manda uma certa quantidade de dados, espera que a sua máquina responda, dizendo, ok, recebi, para poder mandar o próximo conteúdo. E se você, por exemplo, acessar um conteúdo que estiver em um servidor do outro lado do mundo, a distância provavelmente vai tornar essa comunicação mais lenta. Porque você recebe um certo pedaço, até que você responda para que ele possa mandar o próximo, isso faz com que haja uma limitação de banda, haja vamos assim, uma equação que a gente tem que considerar que vai limitar a banda máxima que você consegue utilizar nesse único canal. Cientes da limitação, alguns sites, em vez de usar um canal único para se comunicar com o internauta, utilizam vários canais simultaneamente. Mais do que isso, grandes provedores de conteúdo e serviços online também já trouxeram seus arquivos para servidores aqui no Brasil através de redes compartilhadas. As CDNs funcionam como uma espécie de GPS e mostram o melhor caminho para as informações chegarem mais rapidamente até o usuário. A segunda razão pela qual uma internet super rápida pode ficar lenta é a própria infraestrutura e capacidade da operadora que oferece o serviço. Pense numa malha de trilhos de trem. Uma rede é composta de vários circuitos, nos quais os trechos de comunicação vão se interligando uns aos outros. Quando o usuário contrata seu serviço de banda larga, a capacidade adquirida se refere sempre à rede da operadora. Então, se tiver muitos usuários, cada um desses usuários vão ser tratados de forma igual dentro desse backbone, e se tiver muitos usuários, cada um deles vão receber pouquinho. Tá, okay? Então, existe uma certa limitação aí. Quer dizer, que mesmo que você tenha uma grande capacidade, se o backbone da operadora estiver atendendo muitos usuários, vai ter limitação. Isso acontece porque as operadoras preparam suas infraestruturas a partir de um modelo estático, levando em conta que cada grupo de clientes se conecta à rede em horários distintos. Em situações de pico, nas quais muita gente se conecta ao mesmo tempo, o que normalmente acontece é uma queda momentânea da velocidade de conexão, seja qual for a velocidade da banda larga contratada. O terceiro gargalo que limita a velocidade de conexão está relacionado ao próprio servidor de conteúdo. Não adianta nada você ter uma internet exagerada, com uma banda enorme, né, se o servidor do outro lado estiver configurado para atender até uma certa banda. Ou seja, se a sua velocidade de internet contratada for maior do que o limite do servidor, a conexão será estrangulada e ficará mais lenta. Interessante é que, além de trazer seus conteúdos para o Brasil, os grandes players da internet, como Google e Facebook, para citar só dois exemplos, já trabalham com servidores especiais para garantir o acesso em velocidade acima dos 100 megabits por segundo. Tendo em vista todas essas limitações, será que vale a pena contratar um serviço de internet ultra rápida? Bom, ainda que os gargalos existam, a primeira vantagem é o fato de poder aproveitar vários serviços de conexões ou downloads simultaneamente. Tem também, é claro, a questão do preço. Custa caro e a fibra ótica necessária para serviços desse porte ainda chega a pouquíssimos lugares no país. Nossa sugestão é que você avalie e faça uma relação custo-benefício. Preste atenção em quantos equipamentos você conecta ao mesmo tempo. Faça as contas. Aliás, no olhardigital.com.br, junto ao texto dessa matéria, você encontra um link de outra reportagem que testamos e avaliamos o desempenho. E até damos os preços dos 3 serviços mais rápidos disponíveis para usuários domésticos e corporativos.
Um item para nunca ser esquecido: o seu roteador. De nada adianta ter uma banda larga super rápida se o seu roteador não dá conta. Acesse, confira e compartilhe suas opiniões, hein? No download da semana, um player de áudio mais que bacana. Além de aceitar todo e qualquer formato, ele ainda tem um visual muito legal. Confira! Este é mais um aplicativo criado para reprodução de faixas de áudio. O player é desenvolvido em Java e roda em qualquer sistema operacional que suporte a linguagem. A interface do Z-Player é bem divertida. A estrutura e a aparência são semelhantes à de uma caixa de som. Ao reproduzir um arquivo, o usuário percebe as vibrações do subwoofer representadas em gráficos na tela, variando conforme a batida da música. As configurações estão nos botões que ficam na parte superior da tela. Na tela inicial, ficam os botões de play, pause, reiniciar a execução de um arquivo, avançar ou retroceder a faixa e ajustar o volume. Para usuários mais avançados, o Z-Player oferece a oportunidade de ajustar detalhes de áudio com um equalizador de 16 bandas. O software é leve e não consome muitos recursos do computador. Assim, pode ser executado em máquinas mais modestas. O aplicativo é compatível com praticamente todos os formatos de áudio. Para baixar esse player divertido, você já sabe. Confira este e outros downloads totalmente gratuitos no olhardigital.com.br. O olhardigital.com.br é sua porta de entrada para o mundo da tecnologia na internet brasileira. Se você tem curiosidade sobre algum assunto de tecnologia ou se está em dúvida na hora de escolher um produto ou um serviço, use nossa busca e confira o que já publicamos a respeito. Estamos sempre testando aparelhos, explorando as ofertas da indústria e avaliando se elas realmente cumprem o que prometem. Acesse, pesquise e faça as melhores escolhas. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!